Oi, crianças! Bom dia! Vamos para mais um dia de aula e começando super bem, como sempre, com a nossa devocional. E a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje se encontra em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem disse isso? Foi Jesus, meus amores. Sim! Então aqui ele fala que quando tiver dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está no meio deles. Então, quando a gente recebe os nossos amiguinhos em casa, não é ótimo, não é? Quando a gente tem ali, faz um piquenique com os nossos coleguinhas e conversas boas, lembranças. Então, é muito bom quando a gente está com nossos amigos, nossos familiares reunidos. Melhor ainda é quando a gente vai para falar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, quando a gente se reúne. E o próprio Cristo falou que quando há essa reunião, essas pessoas reunidas em nome dele, ele está lá presente. Então imagine essa companhia maravilhosa que é ter Jesus do nosso lado, quando a gente está reunido com os nossos amigos, falando sobre ele, sobre o amor dele. Então vamos pensar nisso, né? Como é bom ter a companhia de Jesus. Então, meus amores, essa foi a palavra de hoje. Eu espero que quando vocês se reunirem agora com seus coleguinhas, falem também de Cristo. Então, que Cristo ele vai estar lá, juntinho com vocês, reunidos. Tá bom, meus amores? Vamos para a nossa aula. Olá, crianças! Na nossa aula de matemática de hoje, vamos estudar sobre os números ordinais. Isso mesmo, números ordinais. Mas o que é isso? O que são números ordinais? Então, a gente conhece aqueles números que são os cardinais, que são aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, não é? Então, mas os números ordinais, eles são outra forma de representar esses números que a gente conhece, que estão aqui. Então, para falar mais um pouquinho sobre isso, vamos na Bíblia. Sim, a nossa integração bíblica que se encontra em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17 ao 20. Então, nesses versículos, Deus, ele fala para Moisés como é que os sacerdotes devem se vestir para entrar na presença dele. Então, há uma ordem aí como os sacerdotes devem se vestir. Então, peraí, se esse embasamento bíblico diz respeito à nossa aula, então, se Deus disse que há uma ordem dos sacerdotes se vestirem, então, se estamos estudando sobre números ordinais, então significa que números ordinais representam o quê? Uma ordem, isso mesmo, ordem, posição. Então vamos ver aqui essa imagem que eu vou ler para vocês e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Falamos muito sobre os números. Esses que vocês estão vendo são os números chamados cardinais. Então temos aí do 1 ao 10, que vocês já conhecem. Mas a aula de hoje é falando sobre os números ordinais. Então, para que esses números virem números ordinais, tem um símbolo aí que precisa ser acrescentado. Esse símbolo, com a bolinha e o tracinho embaixo, quando acrescentado naqueles números lá, eles viram números ordinais. Então, como eu falei para vocês, números ordinais são números que representam ordem, que representam posição. É muito comum a gente ver naquelas competições, onde sempre tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Olhem aí, embaixo desses meninos, os números, a representação dos números ordinais. Então, ao invés de 1, 2, 3, virou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu vou ler um texto que fala ainda mais um pouquinho sobre essa ordem, sobre os números ordinais e as posições, tá bom? Então, prestem atenção e acompanhem a leitura. Fila para o cinema, de Jane e Mirene. O primeiro da fila é um capitão. O segundo a chegar tem a bola na mão. O terceiro da ordem é o meu irmão. O quarto é um bicho, um bonito pavão. O quinto é o Zezinho,
ele já comprou pão. O 6º lugar é de um cachorrão. O 7º da fila é de um anão. O 8º é medroso, tem medo de trovão. O 9º esqueceu da programação. O 10º é o último e só tem 9 entradas. Ah, essa não! Então, viram, crianças? Se eu quero representar agora os meus números comuns na forma de ordem, de posição, eu tenho que colocar esse símbolo aqui, que é o símbolo dos números ordinários. Então, toda vez que eu ver o meu número com esse símbolo aqui, eu já vou pronunciar ele de forma diferente. Então, se é o número 1, tiver esse símbolo, fica o quê? Primeiro, o 2, segundo, o 3, terceiro, e assim vai, como a gente viu na imagem, certo? Então, como atividade, para vocês fixarem mais esse assunto, vamos para a página do nosso livro de matemática. Então, vocês peguem aí no livro de vocês, na página 211. Então, nessa página aqui, 211, vocês irão ver mais um pouquinho sobre os números ordinários, que indicam o quê? Ordem, posição, ou um lugar de um elemento ou um conjunto. E esses números são escritos segundo o símbolo, esse símbolo aqui. Então, aí aqui tem um exemplo de alguns deles. Então, vamos estudar até o 10º, tá bom? Que é do 1 ao 10. Então, o 10º. E aqui tem uma atividade que vocês irão circular de azul a criança que está em primeiro lugar e de amarelo a que está em terceiro lugar. E vamos para a página 212. A página 212, vocês irão, segundo essas cores aqui, ó, vocês irão pintar a camisa das crianças. Quem está de primeiro lugar, pinta de vermelho, de segundo azul e assim vai. Observem a legenda. E vocês irão também para a página 213. Página 213, vocês irão também pintar primeiro balão de amarelo, o 5º de rosa. E assim vocês irão ter que contar e ali fazer a mudança. Então, se o número 5, ele está falando do 5º. Então, é ordem, números ordinais. Então, é 5º. Então, 5º balão, eu vou pintar. Aí tem os baldes também, o picolé e as flautas. Vocês irão ler o enunciado e pintar a numeração que o livro está pedindo, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Então, esse assunto é muito fácil, né, meus amores? Então, números ordinais representam ordem, posição ou lugar de algum elemento estar, ok? Então, se eu tenho números de 1 a 10, esses números vão ser representados de forma diferente na minha numeração ordinal, por causa desse símbolo aqui. Então, quando eu vou falar eles, não vai ser mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada disso. Vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim vai, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Agora, de matemática, vamos para a nossa aula de inglês. E na nossa aula de inglês, vamos continuar falando sobre as cores. Então, vamos revisar as cores. Vermelho, red. Cinza, gray. Amarelo, yellow. Verde, green. Rosa, pink. Branco, white. Azul, blue. Laranja, orange. Marrom, brown. Preto, black. Então, crianças, essa foi a nossa aula de inglês sobre as cores. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula. Tchau!